How are you? I'm okay. That's good. Oh, good. Haven't seen you in a while. No, just like 5 minutes ago, actually. Well, maybe. I watched you drive in. How was your drive? Good. Was it? Bem, como está? Estou bem. Bem, há tempo que não te vejo. Não, na verdade, só te vi há 5 minutos. Bem, talvez. Vi-te chegando. Como foi a sua viagem? Boa, foi mesmo. O mundo está preocupado que este possa realmente ser o fim das incríveis gêmeas siamesas, Abby e Brittany Hensel, conhecidas pela sua ligação única e resiliência. As gêmeas Hensel enfrentam agora uma crise de saúde inesperada que pode destruir o seu futuro. Abby e Brittany sempre pareceram invencíveis, mas agora enfrentam desafios que podem significar o fim de tudo o que construíram juntas. Novos problemas de saúde e decisões difíceis. As coisas não estão tão fáceis como antes para Abby e Brittany. Estes dois viveram toda a vida lado a lado, lidando com todos os aspectos da vida juntos. Mas agora, surgiu um grave problema de saúde, colocando o seu futuro em risco. Conhecidos pela sua atitude positiva e ligação inquebrável, enfrentam agora uma realidade assustadora que deixou até os seus fãs mais leais preocupados. Aproxima-se uma escolha difícil, uma escolha que pode significar mudanças significativas nas suas vidas. Esta decisão pode impactar não só a sua saúde, mas também a sua ligação única, de formas que ninguém poderia ter previsto. Desde o nascimento que Abby e Brittany são vistas pelo público, protagonizaram documentários e séries de televisão que ofereceram vislumbres das suas vidas cotidianas, muitas vezes com o objetivo de promover a compreensão e reduzir a curiosidade em torno da sua condição. Mas, durante este processo, foi revelado muito mais do que apenas as suas rotinas diárias. Novas preocupações com a sua saúde surgiram, preocupações que mantiveram em segredo durante tanto tempo. Nascidas em 1990, Abby e Brittany são gêmeas dicefálicas parapagos, o que significa que têm 2 cabeças, mas partilham um corpo. Cada irmã controla metade do corpo. Abby trata do lado direito, enquanto Brittany trata do lado esquerdo. A coordenação deles é simplesmente extraordinária. Equilibram responsabilidades como a condução, onde um controla os pedais enquanto o outro gere os sinais. Quando conduzimos, a Abby controla o acelerador e os travões, e depois ambos controlamos a direção. Obviamente, partilham até órgãos vitais, como o fígado e o sistema reprodutor, o que torna a situação ainda mais complexa. Apesar destes desafios singulares, Abby e Brittany protegeram ferozmente a sua privacidade, optando por partilhar apenas o que lhes era confortável. Isso mudou quando Abby se casou com Josh Bolling em 2021, trazendo-as de volta para a ribalta e reacendendo a curiosidade pública sobre as suas vidas. Uma batalha árdua. A jornada de Abby e Brittany foi repleta de uma resiliência incrível. Enfrentaram cirurgias e procedimentos médicos de alto risco. Encararam o cotidiano com um sorriso e demonstraram uma força inabalável no meio de tudo isto. Mas os recentes sustos com a saúde estão a testar a sua resistência como nunca antes. O caminho que se avizinha pode ser o mais difícil até agora. E as escolhas que farão nos próximos meses podem mudar tudo para eles. O mundo conheceu Abby e Brittany em especiais de TV que deixaram o público boquiaberto. As pessoas não conseguiam deixar de admirar a sua garra e a sua incrível coordenação. Mas agora, as coisas mudaram. E o futuro pode não trazer o final feliz que todos esperavam. Vamos mergulhar na forma como conseguiram viver em perfeita sincronia. Um feito que vai muito além do que a maioria das pessoas pode imaginar. Tendo crescido numa pequena cidade do Minnesota, aprenderam a lidar com a vida de uma forma nada menos que extraordinária. Cada gêmeo é responsável por um lado do corpo partilhado, controlando uma perna, um braço e assim por diante. Cada movimento, seja gatinhar, andar, nadar ou até mesmo bater palmas, exige que ambos atuem em conjunto. Quase como um jogo de 2 jogadores na vida real. Não é apenas a coordenação física que impressiona. Tem personalidades únicas que tornam o seu vínculo ainda mais fascinante. Abby é conhecida por ser mais séria, enquanto Brittany costuma ser mais despreocupada e tranquila. Este contraste acrescentou uma dinâmica especial à relação, à medida que equilibram não só o corpo partilhado, mas também as suas diferentes abordagens à vida. Uma vida inteira de desafios médicos. Em termos de saúde, a vida não tem sido fácil para Abby e Brittany. Foram submetidos a várias cirurgias ao longo dos anos, procedimentos para corrigir a coluna, expandir o tórax para facilitar a respiração e muito mais. Apesar das inúmeras intervenções médicas, a sua capacidade de adaptação tem sido incrível. Aprenderam a responder,
Não apenas física, mas mentalmente. A sua condição única. Imagine experimentar uma sensação no seu lado esquerdo, controlada por outra pessoa. Esta é a realidade diária dela. A viagem dela começou com uma grande surpresa. A mãe só soube que estava grávida de gêmeos siameses no dia em que nasceram. O choque deve ter sido avassalador, mas, a partir daquele dia, a família comprometeu-se a enfrentar a viagem juntos, por mais difícil que fosse. Os primeiros anos foram repletos de inúmeras consultas médicas e de decisões difíceis. A maior dúvida, se devem ou não separá-los, mas os riscos eram demasiado elevados. Partilhar tantos órgãos vitais significava que a separação poderia ser fatal. E a ideia de perder uma das gêmeas para dar à outra uma vida normal era simplesmente insuportável. À medida que Abby e Brittany foram crescendo, deixaram claro que nada, nem as previsões médicas, nem as escadas, nem os obstáculos, as iriam impedir. Frequentaram a escola pública, construíram amizades e encararam a vida como as suas colegas. Na hora de conduzir, cada uma passou no seu próprio exame e recebeu uma carta de condução separada. Porque, apesar de partilharem o mesmo corpo, legalmente são duas pessoas. Juntaram-se a equipes desportivas, jogaram vôlei e participaram de clubes. Nunca se intimidaram. E a cada atividade, enviavam uma mensagem ao mundo. Estamos aqui e estamos a prosperar. Os estranhos olhavam frequentemente, faziam perguntas profundamente pessoais e, occasionalmente, ultrapassavam os limites com comentários ofensivos. Mas Abby e Brittany sempre lidaram com estas situações com um nível de graciosidade e calma que deixou impacto em todos os que as rodeavam. Pareciam ter uma confiança silenciosa que deixava claro que já tinham suportado mais num único dia do que a maioria das pessoas num ano. Os seus pais educaram-nas para serem abertas sobre quem eram, mas também as ensinaram a estabelecer limites quando necessário. Afinal, a privacidade era um luxo raro no que toca à carreira. Abby e Brittany não deixavam que nada as limitasse. Ambas adoravam aprender e perceberam que ensinar era a sua verdadeira vocação. Frequentaram a Universidade Bethel, onde ambos se formaram em educação. Em 2012, estavam a concretizar o seu sonho de trabalhar como professores e a encontrar imensa alegria no seu trabalho. As crianças adoravam-nos, e o feedback dos pais e dos colegas era extremamente positivo. Embora partilhassem o mesmo salário, Abby e Brittany estavam mais do que satisfeitas com as suas funções, motivadas pela diferença que estavam a fazer na vida dos seus alunos. Mesmo com a coragem demonstrada, os recentes problemas de saúde deixaram Abby e Brittany realmente perturbadas. Já passaram por muito, desde cirurgias e complicações médicas até a luta diária para coordenar os seus movimentos. Mas agora, os rumores sobre a sua saúde estão a tornar-se mais altos, e parece que algo significativo está a formar-se. Será este mesmo o princípio do fim? Ou será apenas mais um desafio que conseguirão superar, como sempre fizeram? A história deles vai para além das lutas físicas. Trata-se de criar as suas próprias identidades num mundo que muitas vezes tem dificuldade em compreendê-las. Abby e Brittany têm gostos e paixões diferentes. Uma adora matemática, enquanto a outra se interessa mais por artes. Também têm estilos diferentes. Uma prefere roupas simples, enquanto a outra aprecia os folhos e os tons de rosa. Os seus pais incentivaram estas diferenças, vestindo-as com trajes únicos para que o mundo as visse como duas pessoas. Agora, porém, enfrentam não só problemas de saúde, mas também a busca contínua pela independência num mundo que está sempre a observar. A vida de Abby e Brittany tem sido uma dança de concessões e decisões partilhadas. O que vestir? O que comer? Como viver como duas pessoas, num só corpo? À medida que transitam para a vida adulta, enfrentam as mesmas questões que todos os outros. O que vem a seguir? Para onde vamos a partir daqui? Para elas, o importante é equilibrar a vida em comum com os seus sonhos individuais. Carreira. Dedicaram-se a diversas atividades. Desporto, música e muito mais. Tocar piano, por exemplo, não é um desafio para eles. Um segura a mão esquerda, enquanto o outro toca na direita. Esta coordenação demonstra o quão bem se adaptaram à situação única. Os seus pais estiveram sempre ao lado deles, oferecendo incentivo e apoio a cada passo. A certa altura, Abby e Brittany sonharam com carreiras como pilotos ou até mesmo dentistas. Mas, no final, a docência parecia o caminho certo. É uma carreira que lhes permite fazer a diferença, como sempre desejaram.
Quando Abby e Brittany conseguiram o seu primeiro emprego como professoras, foi um sucesso instantâneo. As crianças adoraram-nos, vendo neles não só professores dedicados, mas também modelos inspiradores que redefiniram o significado de superar desafios. A diretora e os colegas elogiaram a energia única que trouxeram para a sala de aula. A abordagem dos gêmeos foi refrescante, combinando duas personalidades, perspectivas diferentes e uma resiliência partilhada que tornava cada aula inesquecível. Ao mudarem-se para uma nova escola, Abby e Brittany trouxeram o mesmo espírito. E não demorou muito até que os seus novos alunos e colegas de trabalho se sentissem igualmente inspirados. Ligaram-se aos alunos a um nível que vai além do acadêmico, mostrando-lhes que o sucesso vem de muitas formas. Embora partilhem o mesmo salário, a sua influência é incomensurável. Estão a provar que o impacto não se mede pelo rendimento, mas pela diferença que fazem na vida dos jovens, sendo a sua saúde uma constante incógnita. E seria bom prever o futuro delas. Todos perguntam, quanto tempo? O que espera do futuro destas meninas? Bem, espero que vivam vidas saudáveis, normais e felizes, mas seria bom saber, sabem, como é que este sistema circulatório se vai comportar? Há uma preocupação inegável com o que está para vir. Durante anos, as vidas de Abby e Brittany foram marcadas pela resiliência, sempre a recuperar de qualquer imprevisto. Mas, à medida que surgem novos problemas de saúde, a incerteza aumenta. Será que vão conseguir continuar a superar as adversidades ou o peso de uma vida inteira de desafios começa a pesar? Não há como negar que viveram uma vida extraordinária. As suas conquistas, a sua coragem, tudo é verdadeiramente inspirador. Mas, por detrás das manchetes brilhantes e da admiração pública, esconde-se uma realidade muito mais complexa, nem sempre fácil de encarar. A sua viagem tem sido navegar pelo impossível, e agora enfrentam talvez o maior desafio até agora, o milagre da natureza. Agora, vamos dar uma vista de olhos mais atenta à história de Abby e Brittany Hensel. Nascidos em 1990 no Minnesota, estes dois formam uma dupla extraordinária. São frequentemente descritos como um milagre da natureza. Um fenômeno raro e inspirador. Mas por detrás desta maravilha, esconde-se uma vida incrivelmente desafiante. Uma vida vivida sem outra escolha senão ceder, adaptar-se e seguir em frente. Dia após dia. A realidade física é alucinante. Partilham um corpo com duas cabeças, um conjunto de órgãos da cintura para baixo e um comando dividido ao meio. O cérebro de Abby controla o seu lado, e o cérebro de Brittany controla o dela. Cada movimento, cada ação, deve ser um feito exaustivo, considerando que precisam de trabalhar em conjunto para tudo, em cada momento da vida. Imagine viver assim, com o seu irmão como seu parceiro constante e incontornável. Não é apenas exigente, é uma maratona emocional e física que nunca acaba. Desde o início que Abby e Brittany tiveram de descobrir como trabalhar juntas, aprendendo a controlar um corpo que não pertence totalmente a nenhuma delas. Pense nos desafios da infância. Aprender a gatinhar, a andar, a equilibrar-se e a movimentar-se. Agora imagine fazer tudo isto controlando apenas uma metade. Quando bebês, a sua jornada não foi tranquila. Dominar estes fundamentos envolveu muitos tropeções, quedas e o tipo de tentativa e erro que a maioria de nós consideraria avassalador. Atividades como a natação, o ciclismo e até o voleibol não eram fáceis. Quando entraram para a equipe de voleibol, não foi uma experiência agradável. Houve tropeções, quedas e muito trabalho de equipa para chegar ao ponto em que pudessem realmente jogar juntos. Mas, após anos de esforço e determinação inabalável, não só conseguiram, encontraram uma forma de prosperar como uma equipa funcional e coordenada. O ingrediente secreto. O verdadeiro segredo do sucesso de Abby e Brittany não é apenas a resiliência, mas sim a comunicação constante e aberta. Praticamente transformaram-no numa forma de arte, com anos de prática a melhorar a sua coordenação através de conversas intermináveis. Cada pequeno movimento, cada intenção, expressa em voz alta, até que se torna algo natural. E na carreira docente, esta competência é um trunfo fundamental. Enquanto um explica um conceito, o outro responde a perguntas, mantendo os alunos envolvidos e atentos. É um pouco como um duo, mas da melhor forma possível. Os alunos ganham 2 educadores pelo preço de um e para qualquer orçamento escolar. Este é um negócio imbatível, mas sejamos claros, crescer assim não foi nada fácil. A escola era difícil, crianças olhavam, adultos cochichavam, e Abby e Brittany viam-se frequentemente a provar que eram mais do que uma curiosidade. Este tipo de escrutínio não é fácil.
e levou-as a desenvolver uma casca grossa para se protegerem de um mundo que não conseguia decidir se as tratava como uma anomalia ou se as ignorava por completo. Com o tempo, porém, encontraram o seu ritmo, aprendendo a lidar com os olhares, os sussurros e as perguntas inevitáveis que as pessoas parecem simplesmente compelidas a fazer. Duas metades formam um todo. Imagine os dois, tecnicamente duas pessoas, em frente a uma sala de aula. Uma é a Abby, a outra é a Brittany, mas, juntas, são muito mais do que apenas duas metades separadas. Quando uma fala, a outra mantém-se de olho na turma, pronta para intervir se alguém parecer perdido ou, mais frequentemente, para apanhar qualquer brincadeira. É um trabalho de duplas perfeito. Anthony, tens de responder a essa pergunta porque eu fiz esta para te dizer isso muitas vezes. O quê? Tem 4 olhos a observar-te. Será? Hadari, dizendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Com certeza. Gosta disso, não é? Melhorado por uma vida inteira a viver em sincronia. Para qualquer estudante, não há escapatória. Olhos dobrados significam atenção redobrada. O trabalho em equipa pode parecer fácil, mas nos bastidores não é nada simples. Compromisso constante, planeamento cuidadoso, tudo faz parte da rotina diária. Cada tarefa, cada lição exige que estejam completamente alinhados. Se não estiverem, as coisas desmoronam-se rapidamente. Fora do trabalho, são como qualquer outra pessoa. Saem com amigos, vão a concertos, divertem-se, mas a independência assume um significado totalmente novo para eles. Significa negociar cada escolha com alguém que está literalmente ligado a si. Não há como sair furioso no calor de uma discussão ou isolar-se sem que as coisas se tornem insuportavelmente embaraçosas. Aprenderam a comprometer-se e a dar espaço às necessidades de cada um, sem perder as suas identidades individuais. O que não é pouco. A busca pela independência é uma viagem contínua que traz desafios e momentos de triunfo. O mais notável em Abby e Brittany é que não procuram ativamente ser inspiradoras. Só querem viver as suas vidas. Ensinar a matemática, passar tempo com os amigos e aproveitar o dia a dia. Mas as pessoas não conseguem deixar de as ver como símbolos de resiliência. A prova de que o espírito humano consegue ultrapassar qualquer obstáculo. E embora haja verdade nisto, Abby e Brittany são também apenas 2 pessoas comuns que tentam navegar pela vida, enfrentando as frustrações habituais e mais um pouco. A história delas não é sobre procurar admiração. Trata-se de encontrar alegria, independência e propósito numa vida que a maioria das pessoas não conseguiria imaginar. Mostraram ao mundo que 2 pessoas podem viver plenamente, mesmo partilhando a mesma vida. Abby e Brittany Hansel redefiniram os limites do que é possível, não porque se propuseram a fazer uma declaração, mas porque não tinham outra opção. Vivendo sob um microscópio, enfrentaram continuamente o cepticismo do mundo. Mas provaram que ser diferente não significa ser inferior. Significa simplesmente adaptar-se e criar o seu próprio caminho. Mesmo que não tenham pedido para se tornarem símbolos de força e resiliência, a sua história continua a inspirar. Mas esta história não se encaixa perfeitamente num segmento de TV para se sentir bem. A jornada de Abby e Brittany está longe de terminar, com cada dia a trazer novos e variados desafios. Alguns são tão simples como as frustrações do dia a dia, enquanto outros são complexos e difíceis de compreender para quem nunca passou por isso. Veja algo tão comum como sair com os amigos. Por exemplo, para a maioria, decidir para onde ir ou o que fazer é fácil, mas, para Abby e Brittany, é um ato de equilíbrio. Tem interesses diferentes. Um pode querer ir ao cinema, enquanto o outro prefere um espetáculo. No entanto, partilham o mesmo corpo e TIT. Por conseguinte, o mesmo destino. Estes pequenos momentos exigem uma negociação constante, não só com os amigos, mas também entre si. E depois, há a realidade física da acessibilidade. Embora um restaurante ou um teatro possa parecer completamente normal para a maioria das pessoas, são os filhos das suas mães. A nossa mãe é muito parecida conosco em todos os aspectos. Basicamente, a Brittany é muito mais teimosa, assim como o Ibai. E eu sou mais tipo. A Abby preocupa-se muito. Preocupo-me muito, assim como a mãe. Portanto, definitivamente, uma mistura entre os nossos pais e a nossa proximidade com eles. Isto pode representar obstáculos únicos para eles. Coisas simples como encontrar um assento que pareça adequado ou movimentar-se confortavelmente num espaço podem transformar o que parece ser um passeio de rotina numa aprovação complexa. E depois, há a realidade de estar sempre em exposição.
As pessoas olham fixamente. É a natureza humana. Para Abby e Brittany, cada saída em público traz consigo uma camada de atenção constante que poucos conseguem imaginar. Para elas, misturar-se ou simplesmente existir num espaço público sem se sentirem em evidência é raro. Aprenderam a lidar com a atenção e a lidar com as reações. Mas este tipo de escrutínio é uma realidade que poucos compreenderiam sem a experienciar em primeira mão. As vidas de Abby e Brittany são um testemunho de compromisso, de busca de equilíbrio e harmonia na mais interligada das existências. Cada escolha, da comida à moda, passa por encontrar um ponto em comum. Os seus pais cultivaram a sua individualidade, vestindo-as com roupas subtilmente diferentes desde pequenas para mostrar ao mundo que eram pessoas distintas. Isto ajudou-as a aprender a expressar as suas personalidades de forma única, apesar de partilharem a mesma forma física. Seja o amor de Abby pelas artes ou o talento de Brittany para a matemática, cada uma delas conseguiu construir identidades dentro das limitações da vida em comum. Esta individualidade transparece na sala de aula, onde cada uma traz um estilo único ao ensino, cativando os alunos com uma abordagem partilhada, mas multifacetada, da aprendizagem. Juntas, são mais do que um simples casal. São duas pessoas com dons únicos que causaram um impacto duradouro em todos os que conheceram. Para Abby e Brittany, a vida tem sido um constante ato de equilíbrio entre as suas identidades individuais e a sua existência partilhada. Cada gêmea tem os seus próprios gostos e desgostos, passatempos e aspirações. Abby pode querer mergulhar num bom livro, enquanto Brittany pode estar com vontade de ver um programa de TV. Esta negociação constante não se resume a uma ceder à outra. Trata-se de respeitar as necessidades de cada um e encontrar formas de chegar a um acordo sem frustração ou ressentimento. Manter a individualidade numa vida partilhada não se resume apenas a preferências. Trata-se de dar espaço um ao outro para expressar quem são. Através de uma comunicação aberta e de um incrível trabalho de equipa, conseguem honrar ambos os lados das suas personalidades, provando que, mesmo em ambientes tão próximos, a individualidade é possível. Ensinar, aprender e crescer. Abby e Brittany são tão focadas em objetivos como qualquer outra pessoa, com grandes sonhos para o futuro. Ponderaram avançar na carreira docente, procurando diplomas de pós-graduação ou até mesmo especializando-se em diferentes disciplinas. Dado o seu sucesso na sala de aula, estes objetivos estão bem ao seu alcance. Nas suas funções de professores, trazem algo de extraordinário aos seus alunos. Ao verem Abby e Brittany a trabalharem juntas, os alunos não estão apenas a aprender matemática ou línguas, mas também a testemunhar em primeira mão a importância da colaboração, do respeito e da adaptabilidade. São lições de vida que vão para além das equações e da compreensão da leitura, moldando as mentes jovens com perspectivas que talvez nunca obtivessem num ambiente de sala de aula tradicional. Aprender a conduzir. Uma das maiores conquistas até agora foi aprender a conduzir. Para a maioria das pessoas, conduzir é um ritual de passagem. Para Abby e Brittany, foi um teste de paciência, confiança e coordenação a um nível totalmente novo. Tinham de dominar a sincronicidade completa, comunicando constantemente, reagindo em uníssono e confiando um no outro implicitamente. O facto de terem passado no exame de condução é mais do que uma vitória pessoal. É uma prova da sua determinação e trabalho de equipa inabalável. Conduzir exige que os gêmeos realizem ações complexas em sincronia, um feito em que a maioria de nós nem sequer pensa duas vezes. Tiveram de aperfeiçoar uma coordenação em frações de segundo, com cada um responsável por um dos lados do veículo. Esta conquista demonstra o quanto avançaram na condução da vida em comum, atendendo e superando constantemente as expectativas, excedendo muitas vezes o que a maioria imaginaria ser possível. A jornada de Abby e Brittany foi repleta de obstáculos, frustrações e muitos momentos em que desistir poderia ter sido tentador. Enfrentaram desafios que a maioria de nós alguma vez terá de considerar, desde as limitações físicas ao escrutínio público. No entanto, apesar dos contratempos, continuaram a seguir em frente, aprendendo e adaptando-se juntas a cada passo do caminho. Duas mulheres, uma vida vivida com ousadia. Abby e Brittany conquistaram um lugar para si num mundo que não foi concebido para satisfazer as suas necessidades. Não procuram compaixão ou adoração. Simplesmente navegam pela vida com uma resiliência e um humor que os tornam identificáveis, mas excepcionais. Enfrentaram imensos obstáculos com um misto de praticidade e otimismo, revelando uma força que vai para além das limitações físicas.
No meio de tudo isto, mantiveram uma abordagem despreocupada da vida e um vínculo inquebrável entre si, encontrando alegria e significado na sua experiência partilhada. A sua jornada continua a evoluir, mas uma coisa permanece clara. Abby e Brittany Hansel mostraram-nos que a força não está em tentar ser extraordinária, mas sim em simplesmente recusar-se a desistir.